Vamos falar de polêmica? Hoje eu vou explicar o motivo para eu não gostar de Laravel. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e muitos que me conhecem sabem que eu não sou o maior fã do Laravel. Então hoje eu quero explicar para vocês de forma bem resumida o que eu não gosto nele. Então antes de começar a falar mal do Laravel, deixa eu explicar o que eu gosto nesse framework. Então de cara, aqui no site dele, ele se diz um framework PHP para artesãos na web. Então, o marketing do Laravel é muito interessante, a documentação dele é muito boa e a Developer Experience, ou seja, o que você precisa fazer para trabalhar, para escrever código usando Laravel, é muito vantajoso, é muito interessante. Então vamos para a parte que eu não gosto do Laravel, que não é algo específico do Laravel, não é algo que só o Laravel faz. O que eu não gosto do Laravel é como ele lida com o banco de dados, especificamente como o Eloquent lida com o banco de dados. O que o Eloquent faz, o que o Eloquent utiliza, é um padrão de projeto chamado Active Record. E o que isso quer dizer? Aqui no exemplo dele, ele tem uma model voo. Essa model voo, para começar, é um objeto que teoricamente segura os dados de um voo de uma aplicação de voos, ok? Mas ela também se conecta ao banco de dados, ela também tem as responsabilidades de armazenar dados no banco, de buscar os dados do banco. Então essa múltipla responsabilidade de um único objeto já me incomoda, no caso de uma única classe. E vamos ver se eu tenho aqui algum exemplo de como a gente usa esse tipo de objeto. Porque o que acontece? Se eu tenho um objeto do tipo voo, ou então, utilizando a classe voo, eu consigo buscar todos os objetos. E nesse objeto do tipo voo, eu posso salvar dados depois que eu alterei. Ou seja, de novo, o mesmo objeto ou a mesma classe tem a responsabilidade de representar um voo e representar o local onde voos são armazenados. Então aqui, múltiplas responsabilidades. Só que o fato de ter mais de uma responsabilidade não necessariamente seria um problema. Se isso fosse bem gerenciado, ok. Mas o principal problema que eu tenho com esse tipo de padrão, e de novo, não é algo específico do Laravel, é um padrão de projeto. O principal problema que eu tenho com esse padrão é isso daqui. Eu tenho um objeto, no caso uma classe, que é do meu negócio, ou seja, se eu estou criando um sistema de voos aqui, eu tenho uma classe voo que está diretamente ligada ao domínio do meu negócio e eu estou fazendo com que ela dependa diretamente do framework. E isso é uma dependência bastante perigosa. O que eu quero dizer? Se em algum momento o Laravel for abandonado, por exemplo, eu sei que no futuro próximo está longe de acontecer, mas imagina que o Laravel foi descontinuado, o Taylor, criador do Laravel, simplesmente apagou o repositório e não deixa mais ninguém comitar lá. O que acontece? Todo o meu código de domínio passa a ser também inutilizado. Eu vou precisar reescrever não só a parte que dependia do Laravel, mas também o meu código de domínio, já que ele depende do Laravel. Então esse acoplamento é muito perigoso em projetos que precisam ter uma vida muito grande, muito longa. Vinícius, isso nunca vai acontecer, isso nunca aconteceu. Eu trabalhei durante muito tempo em um projeto que era totalmente acoplado ao PeerDB. Caso você não conheça, o conjunto de pacotes Peer era muito famoso, eles tinham pacotes para log, para acesso a banco de dados, só que isso não é mais utilizado hoje. Hoje, o que o PeerDB fazia, a gente faz diretamente com o PDO. Só que aquele código estava tão acoplado ao PeerDB, todas as nossas classes de negócio estendiam um Database Object que utilizava o PeerDB, que isso transformou a atualização, ou seja, deixar de utilizar o PeerDB para usar qualquer coisa mais moderna, impossível. Então essa dependência pode ser muito perigosa em projetos que têm um tempo de vida muito longo, em projetos que precisam durar muito. Então o que eu quero deixar claro aqui é, Active Record, esse padrão, é utilizado pelo Laravel, mas não só pelo Laravel. Ou seja, o motivo para eu não gostar e não utilizar o Laravel não é culpa dele, não é uma decisão dele em específico. É principalmente um padrão que ele utiliza, mas que foi criado por outras pessoas e é utilizado por outros frameworks. Inclusive, tem um framework que eu gosto muito da proposta, hoje em dia, infelizmente nem tanto, mas eu gosto muito da ideia dele, que também usa esse padrão, que é o Falcon. O Falcon é um framework que foi criado pensando em performance, ele era uma extensão do PHP, ou seja, escrito em C para maximizar a performance, e ele também utiliza uma abordagem semelhante. Repara que aqui ele está criando invoices, e eu esqueci como traduz essa palavra, mas é basicamente recibos, vamos dizer assim. E esse objeto que é do domínio do meu negócio, ele também está estendendo uma classe do framework, ele também depende do framework. E, por exemplo, no Falcon 4, o Falcon era, como eu falei, uma extensão do PHP, só que conforme foi ficando difícil de manter,
Se eu não me engano, a partir do Falcon 5, esse framework agora vai ser escrito em PHP e não mais em C. Então mudou bastante, para algumas pessoas isso é um impeditivo para usar o framework, muitas pessoas estão pensando em sair do framework, só que esse tipo de decisão dificulta muito a gente sair de um framework para outro. Claro, mudar de framework é sempre muito difícil e é uma tarefa, obviamente, raríssima. São absurdamente raras as ocasiões onde você vai precisar mudar de framework. Eu concordo. Mas, por exemplo, aquele caso onde a gente precisaria sair do PeerDB para uma ferramenta mais atual é um caso real e que acontece com muito mais frequência. A dependência de bibliotecas específicas. Então, se eu posso me livrar um pouquinho do framework, eu prefiro. Então, aqui nesse caso, como esse código é utilizado, eu tenho um objeto que representa um invoice, ou seja, ele tem todos os dados, o total, o preço desse invoice, quando ele foi criado, tem um título, né, uma descrição, alguma coisa assim. Só que ele também, esse mesmo objeto, é responsável por ir lá no banco de dados armazenar isso, e isso me incomoda bastante. Ou seja, a dupla responsabilidade e a dependência com o framework. Vinícius, eu sempre trabalhei dessa forma, achava que era uma ótima prática, porque é muito simples. Eu concordo que é simples e eu não estou dizendo que é uma má prática. Eu estou dizendo que isso pode ser perigoso em projetos que precisam viver muito tempo. Em projetos que eu tenho rodando até hoje, que não tem uma preocupação de atualizar, de se manter com código recente, eu utilizo o Active Record. Realmente é algo muito simples de se manter e muito simples de utilizar. Concordo. Só que em projetos onde eu preciso garantir uma independência de ferramentas externas e frameworks, eu prefiro a abordagem que o Symfony leva. O Symfony utiliza um ORM que não é dele, ou seja, ele não utiliza um ORM próprio, um Symfony ORM. E caso você não saiba o que é ORM, comenta aqui que a gente pode bater esse papo. Mas enfim, o Symfony utiliza o Doctrine. E o Doctrine faz uso de outro padrão, ele não utiliza o Active Record. O que o Doctrine utiliza pode ser chamado de Data Mapper, ou seja, mapeamento de dados, super simplificando. Então vamos dar uma olhada no código, como o Doctrine funciona. Ao invés de pegar o produto, que é um objeto do meu domínio, do meu negócio, e fazer com que ele conheça o banco de dados, eu vou ter um outro objeto, uma outra classe, que vai pegar esse produto e transformar num registro lá no banco. Então aqui no Doctrine isso é feito pelo Entity Manager, ou gerenciador de entidades. Então esse gerenciador de entidades pega o meu objeto de negócios, o meu objeto que não conhece a camada de infraestrutura, que não conhece o banco de dados, e armazena ele lá. Então repara que utilizando esse gerenciador de entidades, eu passo um objeto do meu negócio e esse gerenciador de entidades que vai fazer a conexão com o banco e etc. Se algum dia o Doctrine for descontinuado, por exemplo, ou tiver um problema que faça com que eu não queira mais utilizar ele, eu posso simplesmente passar esse objeto para uma classe minha que utiliza o PDO, por exemplo. Isso é perfeitamente possível. Vinícius, mas como que o Doctrine faz essa mágica de saber qual o campo do meu objeto que vai ser armazenado num campo lá na tabela no banco de dados? Existem algumas formas da gente ter esse mapeamento. Um deles volta com esse problema que eu acabei de citar, que meio que suja a nossa entidade, o nosso objeto de negócio, que é utilizando anotações. Eu posso utilizar anotações ou atributos do PHP 8, se você não conhece, eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre isso, mas enfim, eu posso utilizar isso para que o Doctrine consiga ler essas meta-informações, essas informações a mais do meu objeto e fazer esse mapeamento. Isso é e não é um problema. Se você for um pouco mais purista, você vai acreditar sim que isso é um problema, porque existem referências a código externo aqui no seu objeto de domínio, na sua classe de domínio. Só que isso pode não ser um problema, porque se eu simplesmente remover o Doctrine, esse código não para de funcionar. Repare que isso é um comentário. E mesmo os atributos em PHP, se a classe do atributo não existir, ele simplesmente ignora. Então isso não necessariamente é um problema. Mas para quem é mais purista e não quer sujar o código com detalhes de infraestrutura, que inclusive é o meu caso, eu não gosto dessa abordagem, você pode utilizar um mapeamento externo. Ou seja, você tem um arquivo que diz, olha só, o atributo description do meu product, ele vai ser mapeado para um campo descrição da minha tabela produtos. E aí o Entity Manager, que não é um objeto que a gente precisa criar, já está criado pelo Doctrine, o Entity Manager lê esse nosso arquivo de configuração e faz toda a mágica. Então eu, Vinícius, para projetos que precisam ter uma vida maior, prefiro utilizar esse tipo de abordagem, a abordagem do Data Mapper ao invés do Active Record. Então muita gente já me perguntou o motivo para eu não gostar de Laravel, então esse é o principal motivo para eu não gostar e não utilizar em projetos que eu possa escolher e que que precisem de uma vida longa, mas, claro, de novo, quero salientar que isso não é algo específico do Laravel. Existem outros detalhes que eu também mudaria no Laravel, mas de longe esse é o detalhe que mais me incomoda. Então se esse vídeo te agregou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse, e te espero em próximos vídeos aqui.